Bom dia, transformadores! No Evangelho de hoje, nós nos deparamos com a resposta de Jesus aos saduceus sobre a ressurreição dos mortos. A resposta em si, ela não serve apenas como uma aula de teologia, mas um chamado a refletir sobre como nós encaramos a vida, a morte e, sobretudo, a eternidade. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Os saduceus, um grupo aristocrático conservador, negavam a ressurreição, porque ela não era explicitamente mencionada no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles consideravam os únicos legítimos. Eles se aproximam de Jesus não para aprender, mas para tentar ridicularizá-lo. A história que eles contam sobre a mulher que se casa com 7 irmãos é uma provocação calculada. Querem apresentar a ideia da ressurreição como absurda, mas Jesus, como sempre, ele não apenas responde à provocação em si, mas transforma ela em um questionamento, em uma oportunidade para assinar algo maior, que é o verdadeiro sentido da vida eterna. Jesus responde mostrando que a vida após a morte não é uma mera continuação da vida terrena. Ele deixa claro que na ressurreição as relações humanas elas serão transformadas. Os que forem julgados dignos da ressurreição serão como os anjos. Jesus não está dizendo que nós nos tornaremos anjos, mas que viveremos em plenitude com Deus, sem as limitações e as preocupações da vida terrena. O casamento, enquanto realidade terrena, dá lugar a uma comunhão maior e mais perfeita. Nossa união com Deus e com todos os santos. Jesus citou Moisés, a quem os saduceus respeitavam. Ele relembra a passagem da sarça ardente, quando Deus se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Essa frase ela é um marco. Deus não abandona seus filhos à morte. A vida em Deus é eterna. E a ressurreição é a confirmação de que nossa existência não termina no túmulo, mas encontra sua plenitude nele. E como nós podemos levar esse ensinamento para a nossa vida? Primeiro, ele nos desafia a mudar a nossa visão. Quantas vezes nós vivemos como se tudo terminasse aqui, acumulando bens, brigando por coisas passageiras e nos esquecendo do essencial. Jesus chama a olhar para o eterno. Segundo, ele nos convida também a confiar, porque a ressurreição é a promessa de que a vida com Deus é plena, é uma vida sem fim, sem dor e sem separação.
Isso nos dá esperança em meio a perdas e dificuldades. E finalmente ele nos questiona: nós estamos vivendo como filhos de Deus, com os olhos na eternidade? Ou estamos presos às limitações desta vida, como os saduceus, que não conseguiam imaginar algo além do que viam? Então vamos repensar nossas prioridades. A vida eterna não é algo distante, ela começa agora, na nossa comunhão com Deus. Vivamos como quem acredita na ressurreição, e não é só da boca para fora, mas confiando que Deus é o Deus dos vivos e que nele nossa vida tem um propósito eterno. Então sejamos sinais da ressurreição no mundo, vivendo sempre com fé, esperança e amor. Paz e bem.